Isaías 53. Será que esse microfone está bem alto ou não? Porque dependendo, aí vai ter uns momentos aí que... Tem como aumentar um pouquinho o teclado do irmão Nilson lá, gente, por favor? Não estou conseguindo ouvir o teclado dele. Quem creu em nossa mensagem? Acho que está bem alto, né? Está bem altão, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Está falando de Jesus, irmãos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Jesus, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não tínhamos, o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Jesus foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, repita comigo essa última parte. Pelas suas feridas fomos curados. Agora com fé. Pelas suas feridas fomos curados. Agora você vai falar: pelas suas feridas eu fui curado. Pelas suas feridas eu fui curado. Amém, irmãos. Obrigado. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é para falar sobre feridas. E eu pensando sobre essa palavra, eu comecei a pensar sobre Gênesis, antes do Jardim do Éden ser construído. Quando Deus ele cria Lúcifer, ele cria os anjos, e há uma rebelião no céu. Porque Lúcifer, ele pecou, porque ele queria ser igual a Deus, e ele queria colocar o trono dele acima do Senhor. E por isso ele foi expulso do céu. Ele e os anjos. Deus, a Trindade, cria toda a terra, cria o jardim, cria Adão e Eva, coloca Adão e Eva dentro do jardim. O Criador e a sua criação. Porém, o homem peca. E eles fogem da presença de Deus. O Senhor sacrifica um animal. Pega a pele desse animal, veste Adão e Eva. Primeiro sacrifício da Bíblia está ali. Para cobrir a vergonha. E eles são expulsos do jardim. Deus não expulsa ninguém da sua presença. Ele não expulsa ninguém. Porque Ele é um Deus mau. Ele é um Deus santo. Mas o pecado
nos afasta de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Quando eles sacrificavam os animais, todo esse sistema sacrificial da lei mosaica, era para... Uma vez por ano eles faziam isso. E uma vez por ano eles faziam isso para cobrir o pecado. E sabe, pastor Dirceu, uma coisa que eu sempre fico pensando, e eu esqueci de perguntar para você e para o pastor Tiago, que quando Jesus ele entra no templo, e ele vê aqueles comerciantes com aqueles animais na gaiola, aqueles animais que eles usavam para... Os vendedores, eles pegavam aqueles animais para um povo que vinha de longe, e eles compravam aqueles animais. Eles comerciavam aqueles animais. Os animais que eram ser usados em sacrifício para cobrir o pecado, para expiação dos pecados. E estavam lá aqueles animais. Isso simbolizava a antiga aliança, a lei, a velha aliança. Porém, o sangue de animais, como diz em Hebreus 10, ele não tirava o pecado do homem. Ele só cobria. O sangue só cobria eles ali. E aqueles animais estavam lá, de repente, cara, aquilo que João Batista disse, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis que dentro daquele templo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele entra dentro de Jerusalém. E ali tem um encontro da velha aliança e o encontro da aliança que o Senhor estava fazendo com toda a humanidade. O sacrifício perfeito, o sacrifício que nos justifica, o sacrifício que nos limpa, o sacrifício verdadeiro que arranca o pecado, o sacrifício que abre um novo e vivo caminho pelo corpo dele, que nos dá livre acesso ao Pai. Antigamente o pecado nos separava de Deus, mas através do verdadeiro sacrifício ele nos aproxima de Deus. Houve esse encontro e ele começa a abrir as gaiolas, começa a soltar os animais e começa a libertar todos os animais. Isso simboliza o quê? Eles não entenderam, eles estão fazendo comércio com isso aqui, eles não entenderam. Libertou todos os animais, não. Deus ele teve que se fazer carne e ele teve que descer para que aquilo que eu e você somos incapazes de fazer, ele fez. Por isso que ele foi moído, esmagado, ele se entregou como um sacrifício vivo. A partir do momento que aqueles animais foram soltos, agora entrou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o governo, ele vem anunciando um reino. E este governo estava sobre ele. E é ele, Jesus. Por isso que eu e você, presta bem atenção. Os meus pecados, os teus pecados, nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Porém, quando confessado pelo sangue de Jesus, com fé, se você se arrepender e crer, você entra por um outro caminho e você fica diante do Pai. Essa é a expressão maior de amor. Essa é a expressão maior de amor por mim e por você. Aonde o Pai, que outra hora estava no Éden, conversava com a humanidade pecou. Não. Veja que Deus ele sempre quer conversar com o homem. Mas o homem cria bezerro de ouro, o homem cria ídolo, o homem cria tanta coisa. E essas coisas nos afastam desse relacionamento com Deus. Mas o que Deus quer de mim e de você é se relacionar com você. Ele quer conversar com você, Ele quer andar com você. O Criador quer andar com a criação, o Criador quer estar junto com a criação. O Criador ama a sua criação. O Criador se fez carne, se humilhou pela sua criação. Para resgate. Tem amor maior que esse? E esse Criador que se entregou, que morreu naquela cruz, após ele ser ressuscitado, ele tinha marcas na mão dele. Nas mãos, do lado, no pé, na testa, ele tinha marcas, ele tinha feridas. E essas marcas, essas feridas de entrega de amor, estão com ele até hoje. Ele está à destra do Pai. E um dia eu perguntei para o pastor Dirceu, eu falei, mas pastor, mas por que ele com o corpo glorificado está com as marcas nas mãos? Ele falou, cara, essa é uma demonstração de amor, cara, para o Pai, mano.
falei, tá lá as marcas dele. E essas feridas, essas marcas, ela nos cura. Ela nos cura. A Bíblia, eu fui dar uma pesquisada, ela está recheada de pessoas que se encontraram com Jesus e que Jesus curou elas. Teve leproso que foi curado. Teve servo do centurião, sogra de Pedro, endemoniado de Gadara, menino lunático, cego de Betsaida, surdo, a filha da mulher cananeia, 10 leprosos, enfermo no tanque de Betesda. Tantas pessoas que se encontraram com Jesus. Algumas Jesus tocou, outras Jesus falou e elas foram curadas. Umas Jesus foi até elas, outras elas foram até Jesus. Eu não sei se você consegue identificar, vai prestando atenção, irmão, não sei se você consegue identificar alguma ferida na alma, alguma ferida que você tem dentro de você e alguma dessas feridas que te paralisa, que mexe com você, alguma ferida de culpa, alguma ferida, vai identificando sobre essa ferida. Talvez Jesus está indo até você e talvez você vai ter que ir até Ele. Jesus, dessas pessoas que Ele foi, dos 10 leprosos, Ele curou 10. 9 foram, 1 voltou. E Jesus perguntou, mas não foram 10? Cadê os outros 9? E ainda que voltou foi o samaritano. E aí Ele falou, a tua fé te salvou. Aqui, irmãos, uma coisa que eu penso. Muitas vezes a gente vem para a igreja procurando uma solução, procurando uma ajuda, procurando de alguma forma um socorro do Senhor, e Ele é o socorro bem presente. Mas quando nós recebemos a cura, quando nós recebemos essa graça de Deus, sabe o que a gente faz? A gente faz igual esses 9 leprosos. Recebi a minha bênção, recebi a minha cura, eu vou embora. E nós não voltamos para agradecer. Sabe por que a gente não volta para agradecer? Porque a gente está buscando mais solucionar o nosso problema do que aquele que morreu por mim e por você, que pode nos salvar. Nós buscamos mais a Jesus pelo problema, pelo pecado que Ele pode solucionar, por tantas coisas, mais do que Ele. Está errado, irmãos. Infelizmente, Jesus, ele quebrava barreiras para curar pessoas. Não pode curar no sábado. O homem da mão ressequida, ele entrou dentro do templo, curou ele, mas não pode curar no sábado. Ele foi lá e curou. A mulher encurvada dentro do templo, Jesus olhou para ela, chamou ela à frente, e ela era aprisionada por espíritos malignos há 18 anos. Jesus libertou ela. Há 18 anos sofrendo, 18 anos andando encurvada. Será que essa mulher ela não tinha uma ferida emocional, uma ferida na alma dela? Por onde ela passava, todos com a saúde boa. E aquela mulher era... Às vezes as pessoas zombavam dela. Jesus curou essa mulher. Sabe, pastor Alisson? Hoje, se eu encontrar uma pessoa endemoniada, eu vou ligar para o pastor Alisson. Pastor Alisson, eu respeito a autoridade que Deus te deu. Mas eu também tomo posse da autoridade que o Senhor nos deu. A autoridade de expulsar demônios, de pisar na cabeça da serpente, de escorpiões. E ainda o Senhor diz... E o Senhor ainda diz, né? Não se alegre porque os demônios te obedecem. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é o mais importante, irmãos. A palavra de Deus também fala sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era uma mulher rejeitada. Ela é uma mulher que ela tinha relacionamentos fracassados. Jesus vai ao encontro dela, conversa com ela. Ela é curada e ela vira uma missionária. A mulher do fluxo de sangue doente há 12 anos.
Era uma mulher que vivia isolada. Porque, por causa do fluxo de sangue dela, se alguém tocasse nela, se tornaria impuro. Mas aquela mulher, ela teve uma fé, que ela enfrentou toda a multidão só para tocar na orla de Jesus e ser curada. Eu não sei qual que é a tua disposição, eu não sei qual que é a tua urgência, eu não sei se você está precisando mesmo de uma cura, e o que você está fazendo para tocar em Jesus. Eu não sei qual que é a tua disposição, eu não sei qual que é a tua fé. Porque se você vir todo domingo na igreja pensando que alguma coisa vai acontecer e você não se mover, irmãos, você vai ficar igual a mulher encurvada, 18 anos vindo no templo e não sendo curada. 18 anos. Ah não, irmãos. Não dá, né? Não dá. Só que não foi a orla do manto que curou aquela mulher, foi a fé dela. Essa mulher do fluxo de sangue e de hemorragia. A Sara, cadê a Sara? Levanta um pouquinho, Sara, fazendo um favor. Fica de pé. Um dia, o Senhor, Ele falou assim para mim, eu orando, o Senhor falou, Ricardo, tem uma mulher que ela está com uma hemorragia, ela precisa fazer uma cirurgia, só que a cirurgia dela foi adiada e você precisa ir lá orar por ela. E eu falei, meu Deus, chamei a Thaís não foi, fui sozinho. A Thaís tinha um compromisso, por isso que ela não foi, senão ela teria ido. E quando eu cheguei naquela casa, essa mulher, ela não era cristã, né, Sara? E aí o que eles fizeram? Os irmãos pegaram e chamaram a Sara para vir de testemunha. Sara, vai lá que vai ir um cara estranho lá orar lá por ela. Cheguei lá, irmãos, aquela mulher estava lá. Ninguém era crente, mas Deus não quer curar só os crentes. Deus veio para os doentes. Deus prepara uma mesa, um banquete para prostituta, colhedor de impostos, para morador de rua, para qualquer um. Esse é o Jesus, Ele morreu por todos. Não é só pelos crentes. E quando chegamos lá, oramos por aquela mulher, eu peguei o filho dela, falei, coloca a mão na barriga da tua mãe. Ele falou, eu não sei orar. Falei, só vai falando assim para ela, Jesus cura minha mãe, Jesus cura minha mãe. Resumindo, irmãos, pela fé, não pelo Ricardo, porque eu sou um miserável, mas pela fé, por crer nas palavras das Escrituras, dos relatos que aqui estão, na verdade, porque isso aqui é só relatos de verdade, são verdades, isso aqui não é continho de história, não é gibi da Mônica, isso aqui são verdades eternas para mim e para a sua vida. Eu criei nisso aqui, eu fui lá, orei por aquela mulher, em nome de Jesus, declarei a cura como Jesus mandou e fui embora. Ela foi curada ou não, Sara? Ela foi fazer a cirurgia, abrir a mulher, não tinha nada. Falei, mas cadê a hemorragia que estava aqui, não tem mais. Aquela mulher foi curada. Cadê a Alice? Alice do Gol Quadrado. Levanta só um pouquinho, Alice, não quero te expor, mas é rápido. Alice, você se lembra daquele rapaz da moto? Do marido da tua amiga? Pela fé, por crer nas verdades da Bíblia, por crer naquilo que a Bíblia me instrui. Um dia aqui na igreja, nós chegamos aqui, o Senhor falou, fala de um cara, pode sentar, Alice, de um cara que vai amputar a perna. Ele fez uma ferida interna e a perna dele ia ser amputada. E o Senhor falou, fala que não vai ser. E eu perguntei na igreja quem que era. E ninguém tinha levantado a mão. De repente, lá naquele cantinho onde está o Petião lá, a Alice levanta a mão. Falei, Alice, eu já estava branco já. Falei, mas amém. Ela é um marido do meu amigo e não sei o que, não sei o que. Falei, Alice, você vai lá orar. Eu vou lá orar? Você vai lá orar. E aí, olha a instrução que Deus tinha me dado, irmãos. Olha a instrução que Deus tinha me dado. Deus pegou, mandou eu pegar um pouquinho de azeite aqui assim, pingar na manga da blusa de alguém, de algum dos irmãos, e os irmãos iam lá, ia colocar nessa pessoa, e ia orar por ela, e essa pessoa ia ser curada. E assim fiz, daí a Alice pegou um pedacinho de guardanapo, dei para ela, falei, você vai lá, coloca na perna dele, ora e declara que ele vai ser curado. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, não foi a orla de Jesus que curou ela, foi a fé. Aconteceu vários milagres naquela noite. Mas não foi porque os irmãos pegaram um pouquinho de óleo e foi lá e tocou nas pessoas, as pessoas foram curadas. Não foi aquele guardanapo ungido que você levou lá e colocou na perna daquele homem, e a perna dele não foi amputada e ele foi curado. Sabe o que foi? Sabe o que o Senhor estava querendo nos ensinar naquela noite?
Fé. Ele queria nos ensinar sobre fé. Que se você tiver fé, Alice, aconteceu e continuará acontecendo. Só que você tem que ter fé. Não é a orla do manto, mas é a fé em Cristo Jesus. Foi isso que curou aquele homem. Foi isso. A fé em Cristo, nas suas feridas, de amor, testemunho, meu Deus. Estamos indo aqui, irmãos. Estou contando aqui, só para a gente entrar na mensagem, eu estou contando essas coisas, porque são histórias que estão aqui na Bíblia. Talvez se eu soubesse as suas histórias, eu estaria contando a tua história. Talvez se eu soubesse das tuas feridas, daquilo que você está carregando dentro de você, eu estaria contando sobre as suas feridas. Zaqueu sofria rejeição, porque ele era um cobrador de impostos. Ele estava lá, ele era rejeitado pela sociedade, ele era um cobrador de impostos, ele era corrupto. Zaqueu era um homem que tinha essas feridas internas porque ele era rejeitado. Talvez você sofra porque você é rejeitado no lugar onde você está. Talvez porque você é cristão, você seja rejeitado e isso te fere, isso te machuca. E essa rejeição você carrega dentro de você e fala, e agora o que eu faço? Sabe o que Zaqueu fez? Esse homem rejeitado, sabe o que ele fez? Ele pega, sobe em cima de uma árvore e sabe o que acontece? Ele leva Jesus para dentro da casa dele. Talvez nós estamos sofrendo em silêncio, feridos, machucados, porque nós não estamos levando Jesus para dentro da nossa casa. Jesus está do lado de fora. Talvez tenha alguém aqui que fala, meus pais não estão vindo, não vêm na igreja, não vêm no culto. Mas eu estou vindo. E eu chego em casa, está lá minha mãe, com o umbigo de fora, com uma lata de skin na mão, com um cigarro na mão, falando, aí crentinho, você chegou, rejeitando ele, ferindo ele. E ele fala, eu não vou mais servir esse Deus, eu não vou mais adorar esse Deus, porque as coisas não mudam dentro da minha casa. Não desista, tenha fé. Entra no quarto, ore pela tua mãe, ore por quem quer que seja, ora pelo teu pai, ore por aquele que está viciado, por aquele que está perdido. Continue orando, 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 e as coisas vão acontecer. Nem que no leito de morte, ele se arrependa e se converta. Não desista. Tenha fé. Em nome de Jesus. Humilhação pública, aquela mulher adúltera que foi levada até Jesus. Ela sofria de humilhação pública, condenada à morte. Jesus defende ela, perdoa ela e muda a vida dela. Essa mulher é restaurada. Essa mulher que era prostituta, ela é poupada e ela é restaurada. Talvez você esteja sofrendo uma humilhação pública. Talvez nos lugares onde você vai, ou na tua empresa, você chega lá e você está sofrendo esse tipo de humilhação pública. Ou um isolamento, como o endemoniado, o gadareno, ele vivia isolado. Pensa na tristeza da alma desse cara de viver isolado por tanto tempo. Hein, irmãos? Humilhação, rejeição, culpa, talvez você se sente culpado. Meu casamento acabou por minha causa. A minha mulher foi embora por minha causa, pelos meus atos eu sou o culpado. Os meus filhos não me respeitam, não falam mais comigo, talvez por minha causa. E isso tem te ferido, isso tem te machucado. Hoje é dia de cura, irmãos. Hoje é dia de cura. E a cura ela começa pelo perdão. A cura da alma começa quando experimentamos o amor incondicional de Cristo. Jesus não nos vê pela nossa dor, mas Ele nos vê pelo valor que nós temos. Não é pela dor que Ele te reconhece. Talvez atrás de uma roupa bonita, de uma bela maquiagem, de um perfume, tem uma cicatriz escondida aí dentro. E que volta e meia você se lembra, você se apega nessa dor. E essa dor ela te faz pecar e te afasta de Deus. E quando você vai se afastando de Deus,
essa dor ela vai te colocando num lugar de isolamento, num lugar de depressão, num lugar de morte, num lugar de querer desistir. Eu tive depressão e eu vou falar para você. Oh, coisa horrível, né, pastor Cláudio? Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós somos curados, não estamos não, pastor Cláudio? Em nome de Jesus, se você está passando por alguma depressão, hoje é o dia, hoje é um bom dia, para você sair daqui curado, transformado e restaurado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Algumas pessoas emocionalmente feridas, elas apresentam diversas características. Elas criam um poder de defesa. Tem pessoas que, quando elas estão feridas na alma, elas se isolam socialmente. Elas não querem conversar com ninguém, elas não querem andar com ninguém, elas preferem ficar sozinha. Ela causa esse isolamento social. Ela tem uma estabilidade emocional, uma pessoa que é ferida, característica de pessoas feridas emocionalmente. Mudança brusca de humor, raiva, tristeza, apatia. Ela chora fácil, daqui a pouco está com dificuldade de expressar as emoções. Uma pessoa que é ferida na alma, ela sempre vai ferir alguém que está perto dela. Pode perceber. Uma pessoa que tem uma ferida na alma, ela acaba ferindo as pessoas que estão próximo dela. Ela acaba ferindo as outras pessoas. Pessoas feridas na alma, elas acabam ferindo as outras pessoas. Ela tem baixa autoestima, ela é autocrítica. Tem pessoas com ferida na alma que ela começa a se mutilar. Uma vez eu fui numa célula, chegou 2 jovens, e não era a célula da nossa igreja aqui, era de uma outra igreja. Chegou 2 jovens, elas chegaram atrasadas, por causa do ônibus. E tinha um rapaz lá dentro, que ele pegou e foi querer dar uma lição de moral nas meninas. Você tem que ter respeito aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou a falar um monte para as meninas. Quando eu fui orar por essa menina, ela fez assim com as mãos e o Senhor estava me mostrando uma dor no coração dela, como se ela tivesse sido abusada pelo próprio pai. E eu falei, como é que eu vou falar isso para ela? Mas quando eu olhei nos pulsos dela, estavam cheios de cicatrizes que ela se cortava. Cheia de cicatrizes que ela se cortava. Eu chamei o casal da casa e falei, irmão, quem que é essa moça? Ah, ela é amiga da minha filha. Falei, vocês precisam amar ela. Não é bater, não é querer dar lição de moral, vocês precisam derramar o amor de Jesus sobre elas. Vocês já viram os pulsos dela? Não. Então olha os pulsos dela, preste atenção. Esse rapaz que vem aqui falar essas coisas para ela nem é da tua célula. E ele está entrando aqui dentro e está matando as pessoas. Toma cuidado. Toma cuidado. A gente precisa tomar cuidado. Jesus, ele não chegou para a mulher prostituta e falou, a lei manda te apedrejar. Não, ele chamou de filha. A mulher do fluxo de sangue, ele chamou de filha. O Senhor Jesus, ele restaura a nossa dignidade. Jesus, ele quer restaurar a nossa dignidade. E quer nos tirar desse lugar de culpa, desse lugar de isolamento. Em nome de Jesus. Tem até sintomas físicos, pastor Cláudio. A pessoa que está ferida na alma tem sintomas físicos. Dores psicomáticas, enxaquecas, problema digestivo, cansaço crônico, distúrbio do sono, insônia, tudo isso. Tudo esses tipos de coisa. Eu anotei aqui um monte de folha aqui, irmãos. Mas meu tempo está acabando. Então vamos para aquilo que o Senhor falou aqui também. Uma vez aqui na igreja, falando de feridas. Jonathan, espera aí, não coloca ainda. Eu tive um despertamento com Deus, pastor Dirceu. Em 2019, e eu era um cara que eu carregava muitas feridas e muitos traumas na minha vida. E um dia por causa das minhas feridas, minhas mágoas, de eu me isolar, eu comecei a ferir a minha esposa, a minha família, e eu acabei saindo de casa. E isso feriu meu coração de tal forma, machucou meu coração de tal forma que eu me ajoelhei dentro de uma guarita e falei, Senhor, não permita eu perder minha família. E se o Senhor restaurar a minha família, o meu casamento, eu vou te servir com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Eu fiz uma aliança com o Senhor. Quando eu fiz essa aliança com o Senhor, eu fui conversar com a Thaís e o Senhor restaurou meu casamento. Desde então eu comecei a buscar o Senhor todos os dias.
E eu comecei a me arrepender de todos os meus pecados. Eram muitos. Senhor, me perdoa por isso, Senhor, me perdoa por isso, Senhor, me perdoa por aquilo, eu vou ligar para tal pessoa, eu vou pedir perdão. Comecei a pedir perdão e eu comecei a me arrepender. Eu comecei a tirar tudo aquilo que estava dentro de mim e colocar para fora. Tudo aquilo que estava dentro de mim eu comecei a colocar para fora. Eu era um cara que eu vinha para a igreja, eu estava na igreja. Mas sabe qual que é o problema, irmãos, hoje? É que a maioria da igreja, ela tem se acostumado com a ausência de Jesus Cristo. Jesus está demorando para voltar. Desde quando eu me converti, eu ouço que Ele vai voltar. E a igreja tem se acostumado com a ausência de Cristo. E tem se acostumado com o pecado. Ah, nem tudo é pecado, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu vou fazer. Mas a gente tem se acostumado com a ausência de Cristo. Num domingo como esse de manhã, por que você veio aqui? Se não for por Ele? Por que nós nos reunimos aqui se não for por Ele? Nós não podemos nos acostumar. Logo Ele vai voltar, logo Ele vai... E se eu morrer amanhã, eu já vou direto para Ele, em nome de Jesus, assim eu creio. Mas nós não podemos nos acostumar com isso. Quando eu comecei a fazer essa aliança com o Senhor, e Ele começou a fazer essa restauração, irmãos, grandes coisas começaram a mudar na minha vida. Mas foi porque tive que ir lá. Tive que me despir. Tive que abrir o meu coração e confessar os meus pecados e as minhas feridas. Eu não posso pegar as feridas que estão aqui dentro de mim, guardar ela, esconder ela. Não, irmãos. Grandes coisas o Senhor fez na minha vida, me reconstruiu, me mudou lá dentro daquela guarita. Mas porque eu tive que ter um ato de confessar os meus pecados. E aí eu peguei, todo mundo falando que eu tinha um chamado profético. E aí, eu já chego lá, pastor Dirceu. Agora eu me lembrei aqui. Eu orando dentro de uma guarita, o Senhor, Ele me deu uma visão. E Ele falava, Ricardo, vai chegar um dia. Não era vai chegar um dia, Ele falou, Ricardo, as minhas marcas, as minhas feridas, ela vai se encontrar com uma outra ferida. Eu falei, qual ferida, Senhor? Ele falou, a minha noiva, a minha igreja, ela tem uma cicatriz, ela tem uma ferida. Eu falei, tem, mas não está na Bíblia. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, onde que está isso? E ele falou, e a minha ferida vai tocar na ferida da igreja, e eu vou curar ela. Quando eu li esse texto de Isaías 53, que pelas suas feridas nós fomos curados, aí eu entendi, 6 anos depois eu entendi aquela visão. Coloca lá, Jonathan, fazendo um favor. E se puder apagar aqui essas luzes aqui, só para o pessoal entender. E aí eu pedi para o Will uma imagem. E aí eu entendi aquilo que o Senhor estava falando comigo. Que a mão dele, as marcas de amor, de sacrifício, de entrega, tocando na noiva, que por trás desse véu esconde uma ferida na alma, uma ferida de dor, uma ferida de culpa, uma ferida que tem nos afastado de Deus, que tem feito a gente desistir, que tem feito a gente abandonar os ministérios porque a gente foi confrontado. E eu nem vou olhar para você, mas você já sabe que você tem que voltar. Então é isso, Senhor. E aí um dia eu peguei, todo mundo falando que eu era profético, e eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo sobre um chofar, e eu peguei, comprei um chofar, cheguei com o chofar, falei com o pastor Dirceu do chofar. E aí o pastor Dirceu, ele foi me explicar o que está nas escrituras. Ricardo, essas coisas eram sombra daquilo que ia acontecer. Todas essas coisas, ele quis proteger o meu coração, mas eu não me entendi. Eu fiquei ferido, fiquei brabo, fiquei com raiva.
E eu orava, falava: Deus, por que que o Senhor falou para mim sobre esse shofar? Se não é para tocar dentro da igreja. Aí apareceu um homem na minha vida, e ele tocava shofar, usava talite, ele começou a profetizar na minha vida, e eu comecei a ouvir aquele cara, e ainda falava do meu pastor para aquele cara. Eu falei: o pastor, ele não entende. Ele está apagando o Espírito Santo. Ele está vindo com um extintor, ele está me apagando os dons, e ele está apagando tudo. Talvez você vai ter que defender a verdade das Escrituras, e você vai ser ferido, você vai levar pedrada, você vai ser acusado por defender as verdades das Escrituras. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. E o pastor Dirceu, ele estava sendo zeloso com as Escrituras. E eu não entendi até hoje. Eu chorava para a pastora Rose: Pastora Rose, ele não é profeta, ele não entende nada, pastora Rose. Sobe aqui, pastor. Sobe aqui, pastor Dirceu. Pode subir, você tira aqui em cima. Vem aqui. Cadê o pessoal, os medianitas, para tirar foto? Aí, pastor Dirceu, após 6 anos, desde 2019, mano, 8h40 da manhã, eu estou tomando banho no meu banheiro hoje. E eu carregava por muito tempo, falei: o pastor Dirceu, ele me feriu. E sempre quando falavam para eu pregar, eu falava: se o pastor Dirceu estiver lá, eu não quero pregar. Eu criei um bloqueio. E ele sempre me amando, cuidando de mim, indo lá em casa. E meu Deus do céu, e pizza. O homem começou a fazer eu comer. Falei: meu Deus. Porque ele estava derramando o amor sobre mim. Ele não deixou de me amar em nenhum momento. Ele, o pastor Tiago, tantos outros homens e mulheres de Deus dessa igreja. Mas hoje de manhã, 8h40, a pregação fala sobre cura. E eu tomando banho, daqui a pouco o Senhor, bem assim para mim, dentro do banheiro: lembra de Moisés? E eu: Moisés, lembro. Eu dei um filho para ele, na velhice dele. E eu mandei ele sacrificar aquele filho dele. Falei: sim. Eu feri o coração de Moisés, assim como eu feri o teu coração com aquele shofar. Não foi o Dirceu que te feriu, fui eu que te feri. Porque se eu não firo o teu coração, você faz daquele shofar um bezerro de ouro. E você começa a adorar a ele e o teu ministério mais do que a mim. Então por isso eu tive que te ferir, Ricardo. E causar uma ferida de amor. E depois de 6 anos, hoje, 8h40 da manhã, literalmente, essa ferida, esta mão, ela tocou no meu coração. E por causa das feridas dele, eu fui curado. Obrigado, pastor. Te amo, velho. Te amo, velho. E eu queria pedir para você se colocar de pé um pouco. Quando nós nos acostumamos com a ausência de Jesus Cristo, você já viu como que um morador de rua, ele se acostuma com a falta de banho? Ele se acostuma com o mau cheiro dele, com aquelas roupas sujas. E para ele não tem problema. Muitas das vezes nós somos um maltrapilho espiritual. Nós nos acostumamos com o cheiro do pecado, com as vestes sujas. Nós nos acostumamos com a ausência de Cristo.
ferida na alma, só Jesus pode curar.